em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje nós já estamos revestidos desse poder. E este é o momento em que Deus te dá a oportunidade de participar da continuidade desta história. Esse evangelho tem que continuar a ser pregado. Ele tem que continuar a ser lido e relido para que gerações e mais gerações ouçam essa história, creiam nessa história e trabalhem pela divulgação desta história. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são um ato de demonstração de gratidão, um ato de demonstração de compromisso, mas principalmente é uma oportunidade que você tem de participar da obra do Senhor, como as mesmas Escrituras que Jesus nos deu a abrir a mente e compreender como fez com os seus apóstolos, também nos façam compreender a necessidade que nós temos de participar. Se você assim compreende, este é o domingo que você escolheu para trazer o seu dízimo ou a sua oferta, nós convidamos agora os nossos diáconos para se posicionarem para o recolhimento, enquanto vamos cantar o hino de número 54, A Chegada do Messias. Convido as crianças a virem aqui à frente para a nossa oração, já encaminhando-os para o seu culto especial a Deus, assim como nós o faremos. E também a congregação para que se coloquem em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus. É com alegria que estamos aqui para celebrar
este dia maravilhoso na nossa história, Senhor Deus, na história do mundo, na história daqueles que creem, Senhor Deus, que o Senhor esteve no mundo para nos resgatar. E como cantamos agora nesta estrofe final, Senhor Deus, que um dia o Senhor voltará para nos levar, Senhor Deus, definitivamente à tua presença nos céus, Pai Santo. Obrigado por este dia, obrigado por este plano maravilhoso, algo, Senhor Deus, que nós não conseguiríamos fazer pelos nossos esforços. O Senhor fez por nós através do seu Filho Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que aqui congregam, Senhor Deus. Aqueles que aqui participam da tua obra, que trazem aqui seus dízimos e suas ofertas, Senhor Deus, para que sejam investidos, Senhor Deus, naquilo que é plano do Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor oriente a liderança, aqueles que vão decidir pelo destino desses recursos, Senhor Deus, que façam tudo de acordo com a tua vontade, Senhor Deus, unicamente. Que nada do coração de homem, Senhor Deus, venha interferir nesses planos, Senhor Deus. Abençoe essa igreja como o Senhor tem abençoado já há muitos anos, Senhor Deus. Abençoe essas crianças que aqui estão, que se formarão, Senhor Deus, como uma nova geração, que em breve, Senhor Deus, estarão também liderando os trabalhos aqui nesta localidade onde o Senhor plantou esta igreja. Esteja com os nossos pastores que estão em viagem, com aqueles que os acompanham, Senhor Deus, nesses dias de celebração, Senhor Deus, distantes daqui, mas certamente com os corações, Senhor Deus, voltados a nós, assim como nós estamos, Senhor Deus, orando para que o Senhor os guarde em tudo aquilo que eles fizerem, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos, agradecidos, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Eu estou vivo. Jesus! Oi, Eric. O que está acontecendo aqui? Bom, a gente está celebrando a Páscoa como fazemos todos os anos. E, aliás, olha só essas marcas que eu fiz iguais às suas. Cadê as suas? Eric, por que você está dando chocolate para as pessoas? De que outro jeito você queria deixar tanta gente animada para hoje? Quê? Sem ofensas, é que é tudo a mesma coisa. O culto é às 7h30, o coral canta, os pastores falam as mesmas coisas. Enfim, é tudo igual. Eric, você percebe que eu ressuscitei dos mortos? Acho que sim. E que você tem esse mesmo poder hoje? Você tem esse mesmo poder todos os dias. Por que você não está super animado com isso? Eu sei que a Páscoa é só mais um momento para a gente aprender que você morreu, ressuscitou, venceu a morte. Porque eu venci a morte, você venceu a morte. Porque eu estou vivo, você tem vida. Olha, Jesus, é o seguinte, eu estou feliz desse jeito. Eu posso colocar uma fantasia, distribuir doces, chocolates. Isso para mim já é o suficiente. Eu até poderia ficar mais animado para hoje, mas é que amanhã é segunda-feira, a rotina volta, enfim, nada muda.
Sabe, Senhor, você está fazendo esse alvoroço todo aí para nada. Mas não se preocupe, ano que vem a gente faz tudo de novo para você. Ah, e aliás, já deu a minha hora. É que eu tô com visita em casa, eles estão me esperando pro café da manhã. Tó, você fica aqui no meu lugar, aproveita e distribui esse chocolate pro pessoal que tá aqui em cima, tá bom? A Páscoa poderia mudar a sua vida, mas pelo jeito, ela mudou apenas o seu dia. E aumentando a glicose do sangue. Queridos, é Páscoa. É tempo de olhar para a palavra de Deus e meditar no profundo e verdadeiro significado dessa data. A Páscoa é um termo emprestado pela fé cristã do judaísmo antigo, cuja expressão quase que transliterada da palavra hebraica Pessach, que traduzida em português é passagem. E muitas vezes se imagina que é uma passagem, essa palavra aponta para a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Não, não é essa passagem. Em Êxodo capítulo 12, por ocasião da 10ª praga do Egito, você deve se lembrar um pouco da história, o Senhor enviou Moisés para pedir ao faraó que libertasse o seu povo para que fosse ao deserto para adorá-lo e para, por fim, entrar na terra prometida. Mas o coração do faraó foi endurecido e Deus começou a demonstrar o seu poder através de pragas. E na 10ª praga, quando chegou na 10ª praga, o Senhor disse a Moisés: eu vou ferir todos os primogênitos do Egito. Humanos, animais, todo primogênito vai morrer essa madrugada. Então é o seguinte, você diga ao povo de Israel que sacrifiquem um cordeiro macho, o mais perfeito possível. E o sangue desse cordeiro deve ser passado nos umbrais das portas, como se fosse o batente das nossas portas. Esse cordeiro, a carne desse cordeiro deve ser consumida por toda a família. Aqueles que eventualmente não têm família ou que têm família pequena devem se ajuntar para comerem juntos. E à meia-noite, o que não tiver sido consumido da carne do cordeiro, ele tinha que ser assado no fogo. Não podia ser cozido com água. O Senhor é bem meticuloso nesses detalhes. E diz que à meia-noite, se sobrasse carne, era para ser jogada no fogo. Porque a partir desse momento, o próprio Deus passaria por sobre o Egito, ferindo todos os primogênitos, trazendo juízo sobre aquele povo. Mas em todas as casas que se encontrasse a marca do cordeiro, o sangue marcando no alto da porta, nessas casas não haveria a matança dos primogênitos. Então, a palavra Pessach, ou Páscoa, ela nos remete a essa passagem. A passagem do Senhor que traz juízo para que haja libertação. Esse simbolismo, o juízo que quebra o jugo, que quebra a escravidão e que liberta. Esse sentido da palavra Páscoa é emprestado pelos cristãos, porque foi justamente com determinadas equivalências cronológicas, nesse tempo, que a partir desse momento o Senhor então institui a Páscoa como festa judaica, todo ano no mês de Nisan, que é mais ou menos entre março e abril do calendário gregoriano que nós temos, por isso essa adaptação no calendário cristão. Os judeus deviam comemorar a Páscoa, ou celebrar a Páscoa, né, em memória daquele episódio no Egito. E nos dias de Jesus de Nazaré, a história nos conta que justamente por ocasião da Páscoa judaica, Jesus se reúne com seus discípulos
E logo após terem celebrado a Páscoa, ainda estando à mesa, Jesus institui a Santa Ceia do Senhor e dali ele sai para o jardim do Getsemani para orar, aguardando os soldados romanos que o prenderiam e o levariam para ser espancado e morto. Esse tema, então, é emprestado desse contexto. Mais tarde, a fé cristã empresta essa palavra para lembrar não da morte, mas do juízo e, sobretudo, da ressurreição. A fé cristã é a única religião que tem como elemento central da sua doutrina a ressurreição do Deus que nós adoramos. O Deus que nós adoramos não é um objeto. O Deus que nós adoramos não é um ser espiritual evoluído. O Deus que nós adoramos não é um gordo sentado de joelho queimando incenso. O Deus que nós adoramos está vivo, em carne e osso, e foi visto por milhares de pessoas. E é visto todos os dias na sua e na minha vida. Porque se você está aqui hoje, essa é a prova cabal de que Jesus de Nazaré está vivo. Por isso a ressurreição é a doutrina mais importante do cristianismo. Esse é o tema da nossa meditação nessa manhã, que eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler de 1 a 19. Você pode continuar sentado como você está, mas lembro você que é a palavra de Deus que nós vamos ler, então que nós sejamos reverentes a ela. 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 19. O título do texto é A Ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos não só reverentemente diante da Tua palavra poderosa, mas quebrantados, no sentido de que o nosso coração está, ó Deus, aberto e desejoso de receber nesta manhã a Tua palavra, Teu ensino, a Tua exortação, aquilo que Tu tens para nós. Senhor, tem misericórdia dessa congregação, de cada um de nós esta manhã. Dá-nos o entendimento acerca desta doutrina. Restaura, resgata em nós aquilo que de repente nós não percebemos, que veio tomando outro sentido por N questões que a sociedade às vezes dita para nós como forma de celebração da Páscoa, mas que o Senhor nesta manhã possa passar por sobre nós e que o sangue do Cordeiro seja encontrado marcando cada um de nós e que a vida seja preservada e não somente isso, que a verdade da ressurreição seja de uma vez por todas um marco na nossa vida e a esperança do nosso coração. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. A ressurreição, a doutrina mais importante do cristianismo. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender um pouco essa matéria que estamos examinando nas Escrituras. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E em vários outros sermões que foram pregados aqui, a gente já aprendeu o suficiente para a gente se lembrar somente nessa manhã de como era aquela igreja. A cidade de Corinto era uma cidade muito bem posicionada geograficamente, estratégica na sua composição, basicamente formada por nobres aposentados de Roma, soldados romanos, políticos romanos e também intelectuais gregos. Era uma cidade mais ou menos como Curitiba, elitizada, povo elegante, principalmente no inverno. Aquela coisa bonita, gostosa de se ver. Todo mundo queria morar em Corinto na época. Mas o apóstolo Paulo, quando chega naquela cidade, e justamente por chegar lá e encontrar uma cidade muito ocupada, orgulhosa, extremamente intelectual, o apóstolo Paulo começa a encontrar certas dificuldades em plantar aquela igreja, e ele se dedica muito, até que consegue ali estabelecer uma igreja muito grande, muito poderosa. A igreja de Corinto, pela graça de Deus, e até mesmo por conta desse seu perfil, se tornou também uma grande potência. Uma igreja que formava missionários e líderes para o mundo inteiro. Uma igreja que contribuía muito para o avanço da missão e, por assim dizer, uma igreja que também tinha também os seus inúmeros problemas. Talvez se você estiver escutando isso com um senso de autocrítica, você vai começar a encontrar algumas semelhanças nesta manhã. E o apóstolo Paulo, então, recebe uma carta, uma consulta dos líderes daquela igreja, especialmente Apolo, um homem que ele mesmo tinha treinado, e um grande intelectual grego que ficou como uma espécie de pastor daquela igreja. E o apóstolo Paulo, seguindo viagem, recebe uma carta. E nessa carta, a igreja de Corinto fazia uma consulta. Na verdade, algumas consultas, muitas dúvidas teológicas, muita indisciplina espiritual e, sobretudo, uma certa confusão no testemunho. O apóstolo Paulo recebe não só a carta, mas recebe notícias do comportamento daquela igreja. Então o apóstolo Paulo escreve algumas cartas. Nós temos aqui na Bíblia a primeira e segunda, mas alguns historiadores dizem que outras cartas o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios que se perderam ao longo do tempo. Mas a Bíblia Sagrada reúne pelo menos duas dessas cartas. Mas, especialmente nesta primeira carta, na resposta, então, note que é uma carta-resposta, é uma consulta que havia sido feita a Paulo, ele enfatiza pelo menos 3 questões. Nessa carta que nós estamos examinando, Paulo, ele é muito enfático ao tratar dos pecados daquela igreja. Ele diz, gente, vocês estão se afastando
daquilo que é essencial. O pecado está tomando conta da prática de vocês. É importante a gente se lembrar aqui, em mais um parêntese, que por ser muito grande e por um contexto que reunia romanos e gregos e toda aquela cultura daquela época, havia naturalmente um certo sincretismo religioso infiltrado naquela igreja, o que fazia com que muitos valores e princípios que são imutáveis, indiscutíveis da fé cristã, começassem a ser relativizados. Sabe aquela conversa? Veja bem, não é muito bem assim. Isso aí a gente evoluiu, nós vivemos num outro tempo. Vai percebendo, vai percebendo. Então Paulo trata de pecado. Segunda coisa que Paulo faz é trazer assim um tratado teológico maravilhoso, especialmente a respeito de dons espirituais. Ele trata com muita clareza, com muita objetividade nessa carta sobre questões teológicas. E o terceiro, e ainda nessa questão de tratar de dogmas essenciais à igreja, Paulo ministra com muita clareza neste capítulo 15, e na verdade o capítulo 15 inteiro, nós lemos até o versículo 19 aqui, mas ele então ministra e recupera a importância, a centralidade dentro da doutrina cristã da ressurreição. Justamente porque alguns daquela igreja começaram a dizer, não, veja bem, não é que Cristo ressuscitou, assim, não é que a gente vai ressuscitar exatamente. E aí, conjecturas das mais diversas começavam a ser levantadas naquela igreja, e Paulo então traz esse ensino de volta para a igreja. Ele traz de volta a ressurreição para o lugar e a importância essencial, vital para a fé cristã. E nós precisamos nos lembrar disso nesta manhã. Por quê? Por que a doutrina da ressurreição é fundamental para a fé cristã? Em primeiro lugar, porque a doutrina da ressurreição dá sentido e significado ao Evangelho de Jesus. E, na verdade, a Bíblia Sagrada como um todo. Mas, especialmente, aquilo que a gente chama de evangelho, as boas novas de salvação. Quando eu falo evangelho, queridos, eu queria convidar você a fugir da tentação de que venham 4 nomes na sua cabeça: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso são narrativas do evangelho. O evangelho não são os 4 textos evangelicais. O evangelho é a boa nova de salvação. É a mensagem que salva, que traz vida, que resgata a nossa natureza. E para isso, só para a gente entender a profundidade disso, antes, porém, dar uma olhada em como é que Paulo começa esse capítulo 15, ele diz: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos. E note, se retiverdes a palavra tal qual vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. E nos versículos seguintes, o 3 e o 4, ele termina com a expressão, segundo as Escrituras. Se a gente dá uma olhadinha, o texto a gente já rodeou ele, mas quero convidar você para dar uma olhadinha. Lá no Evangelho de Lucas, no texto de Lucas, capítulo 24, é o texto que nós não lemos ainda, mas é o texto que fala de 2 discípulos, que no domingo de manhã, no dia da ressurreição de Jesus, ao invés de estarem lá na porta do túmulo, esperando a pedra ser removida, porque havia uma promessa, mas por conta da ausência do entendimento e da fé na ressurreição de Jesus, o seu coração foi tomado pela dureza, pela decepção, pela, frustração, e eles então partem de volta para a cidade onde
costumavam ficar antes de andar com Jesus, a cidade de Emaús. E o texto de Lucas 24, de 13 até o 35, conta para a gente que Jesus se aproximou deles. E aí é interessante que quando Jesus se aproxima, ele fala: o que vocês estão conversando? E eles então falam assim: olha, você é o único que, estando por aqui, você não sabe dos acontecimentos, das últimas notícias aí de Jerusalém. Não estou sabendo não. Jesus de Nazaré. Então eles começam a falar do testemunho: olha, Jesus, que a gente esperava, era varão poderoso em obras, ele tinha todo o poder, ele fez coisas incríveis. Mas ele se entregou para os soldados, ele foi preso. Você tem que ver que tragédia. Nosso coração, assim, a gente imaginava que ele fosse vencer isso. De fato, algumas pessoas falaram para a gente que ele ressuscitou, e tal e coisa e tal. No versículo 25, depois de ouvir toda essa murmúria toda, Jesus então diz, versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O texto que nós lemos agora há pouco, com o presbítero Antônio Carlos, Jesus, nos últimos instantes que estava com os discípulos, agora lá no versículo 44 do mesmo capítulo, conta para a gente que a seguir, depois de ter reencontrado todo o grupo, Jesus disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. A Torá, Nibim e Ketubim, aquilo que a gente entende na Escritura, na Bíblia, como Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim está escrito, e ele vai. Queridos, não existe doutrina cristã sem a ressurreição, porque a ressurreição é o que dá sentido e significado para a nossa fé. A ressurreição de Jesus é citada lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando, por ocasião do juízo sobre o pecado que entrou no mundo, na desobediência de Adão e Eva, você se lembra, não precisamos aqui ler novamente o texto, mas quando Deus visita aquele casal, ele diz o seguinte, que um dia um descendente de Adão e Eva seria cutucado no mineirês, seria machucado pela serpente, mas a sua cabeça seria pisada. Falando da ressurreição de Jesus, da vitória sobre a morte. E toda a mensagem do Antigo Testamento apontava para o Messias, aquele que viria salvar o mundo dos seus pecados. E como é que Jesus salvou o mundo dos seus pecados? Agora a gente precisa se lembrar um pouco dos discípulos de Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Tem muita gente que anda com Jesus interessado no que ele pode fazer. Tem muita gente que vem para a igreja, que nutre no coração como talvez única expectativa que Deus responda às suas orações, em outras palavras que a gente não gosta de admitir, mas que Deus faça aquilo que eu quero. E quando Deus não faz aquilo que eu quero, eu arrumo um tanto de desculpa para não vir mais à igreja, e é questão de tempo para que eu também não creia mais na palavra de Deus. Porque o meu coração nutre expectativas que não são correspondentes àquilo que a palavra de Deus me diz. Então deixa o Espírito Santo ministrar uma coisa no seu coração. Você não pode nutrir no seu coração expectativa alguma que seja fora da palavra de Deus. João Calvino, teólogo da Reforma, dizia, mas eu já tenho dito isso em alguns sermões, mas mais uma vez essa frase vem à minha mente: seja o que for que Deus tiver que fazer, inquestionavelmente o fará, se tiver prometido fazer. Deus está completamente comprometido com aquilo que é a palavra dele. É por isso que Jesus enfaticamente diversas vezes diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. Em meu nome. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós estamos submetendo a nossa oração à palavra de Jesus, ao ensino de Jesus, à doutrina de Jesus. Qualquer coisa fora disso pode desviar o nosso coração, especialmente
quando se trata da doutrina da ressurreição. O Evangelho, ele não termina no está consumado. Ontem, meditando com a juventude e com outras pessoas aqui, num culto mais chegado, tinha pouca gente ontem, talvez por ocasião do feriado, mas foi um tempo muito abençoado que nós passamos ali no templo. Então a gente levantou a seguinte questão, que a gente comemora, a gente celebra a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa. A grande pergunta é, e o sábado? O que aconteceu no sábado? Você já parou para pensar nisso? E a Bíblia é muito simples em dizer o que aconteceu no sábado. Descansaram. Guardaram um mandamento. Olha que coisa interessante. Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas entre a morte e a ressurreição tinha o sábado. É tão importante descansar na palavra de Deus que eles não podiam fazer nada por Jesus enquanto não se cumprisse o dia de Jesus, o domingo de manhã. A palavra descanso, que a gente encontra também lá em Gênesis capítulo 1, melhor, capítulo 2, no versículo 3, que havendo Deus acabado a sua criação, descansou, não remete ao descanso físico, à estafa, mas ao descanso como alguém que se estabelece e que espera e que confia. Igual quando a gente usa assim, olha, descansa em Deus. A gente está dizendo o quê? Confia em Deus. Espera em Deus. Havia uma palavra, havia uma promessa. Eu ressuscitarei. Mas muitos se perderam nessa esperança, porque a doutrina da ressurreição não estava clara, não havia sentido, não havia significado, não havia razão para que Cristo ressuscitasse. E Paulo nos diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Segundo lugar, por que a doutrina da ressurreição é central, é vital para o cristianismo? Porque ela dá credibilidade ao testemunho dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Jesus. Ela é o elo entre o ensinamento que a gente encontra na Bíblia, o testemunho que a gente encontra na Bíblia, e aquilo que a gente acredita hoje. É por isso que um dos documentos mais importantes, e talvez o primeiro mais difundido pela igreja antiga, é um documento chamado Credo Apostólico, que talvez assim como na minha Bíblia, se você olhar lá depois da contracapa, você tem Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual, olha o testemunho, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, a condição de morte, passou pela morte, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E ele termina dizendo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A doutrina da ressurreição é o que sustenta esse credo apostólico que foi elaborado pelos apóstolos. É por isso que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5 do texto de Coríntios 15, ele diz assim, e apareceu para Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E ele diz, nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Queridos, eu peço licença para você para lembrar de um episódio que aconteceu na minha casa. Eu contei isso aqui uma vez, num culto das 11 horas, e outras vezes em outras exposições da palavra, mas um dia a minha filha Isabela, ela chegou e falou assim, papai, eu quero ver Jesus. E eu falei, filha, Jesus está em todos os lugares. Aquela coisa bem teológica. Jesus é onipresente, minha filha.
E ela falou, não, papai, eu quero ver ele. Quero pôr a mão nele. Quero que ele venha aqui em casa, brincar comigo. Aí eu já comecei a pensar no meu coração teológico, né? Bom, filho, isso aí vai ser um pouco difícil. E aí fui tentando engabelar a Isabela, já era hora de dormir. E por fim acabou minha paciência. Falei aqui, ó, filho, faz o seguinte, nós vamos orar. E Jesus está presente aqui, mora dentro do seu coração. Papai está cansado, amanhã você tem aula. Então nós vamos orar, graças a Deus, aleluia. Jesus está vivo, aleluia, amém, minha filha, vamos orar. E aí ela orou quietinha comigo, eu falei. E aí deitei ele diante, estava na cama, eu falei assim, você que é pedagoga, você vai lá e agora e desata esse nó, porque eu, teólogo, não consigo desatar. Ela quer ver Jesus a todo custo. A Lidiane com aquela paciência maravilhosa que ela tem, aleluia. Chegou lá, filhinha. Então, enquanto ela conversava com a Isabela, na verdade, eu acho que ela foi conversando para a Isabela ter sono e dormir logo, eu comecei a orar. O meu coração foi tomado por uma inquietação, e eu me lembrei de adolescentes e pré-adolescentes, inclusive desta igreja, que quando chegam nessa fase de vestibular e entram em contato com o mundo, então a igreja parece que se torna menos importante. Parece que a gente já não quer tanto estar em comunhão. E quando a gente menos espera, foi. E eu comecei a orar assim, Deus, eu não quero que a minha filha entre nessa estatística. A última coisa do mundo que eu quero é que a minha filha chegue um dia para mim e fale assim, papai, você é um pastorzão. E ela fala isso para mim todo dia, glória a Deus, aleluia. Você é muito legal e tal, mas papai, eu não acredito nisso. É muito para minha cabeça, é muita viagem. E eu falei, por favor, o senhor dê um jeito nisso, porque eu não posso dar. E a Lidiane voltou e nós ouvimos ela lá na cama, falando, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E dormiu falando, eu quero ver Jesus. No outro dia, ao romper da manhã, aleluia, né? Eis que alguém pula em cima de mim 6 horas da manhã. Papai! Que é isso, minha filha? Eu vi Jesus. Eu falei, como assim? Eu estava meio acordando. Mas... Sabe quando você sonha que está acordado, acorda para ver que está dormindo? Aquele negócio assim meio... O que está acontecendo, minha filha? Eu vi Jesus, papai. Eu falei, como assim eu vi Jesus? Jesus veio aqui, papai. Que Jesus veio aqui? Como assim? Falei, papai, ele veio aqui, brincou comigo de Lego. Nós fomos lá no parquinho. Nós brincamos de seu mestre mandou. Foi brincadeira bem apropriada. Depois a gente foi, né? E eu falei, mas como que é Jesus? Ela falou, papai, como que é Jesus? Ele veio brincar. Ele ainda citou algumas pessoas da igreja, a Bia, do Samuel, e algumas pessoas, assim, amiguinhos dela, da igreja, curiosamente. E ela falou assim, papai, como que é Jesus? Jesus é um menininho igual a gente. Naquela hora, o meu coração foi tomado de alegria. Porque, de alguma forma, muito pessoal, a minha filha teve certeza de que Jesus está vivo. Queridos, quando o nosso coração ouve um testemunho da ressurreição de Jesus e não se comove, tem alguma coisa errada conosco. Como a gente acabou de ver aqui. Você imagina, vamos tentar aproximar essa realidade. Você imagina se você chega em casa hoje para almoçar e recebe um telefonema de algum familiar seu dizendo, lembra do vovô, da vovó? Lembra? Então, lembro. Poxa, que saudade, pois é. Ele está aqui em casa comigo. Você vai falar o quê? Seja honesto. Você vai correr para lá com um psiquiatra, com camisa de força, vai amarrar essa pessoa e dizer, danou-se. Já foi a razão dela. Considerando devidas proporções desse exemplo, a nossa fé quase que é traduzida dessa forma. Nós ouvimos falar de coisas que Jesus faz, mas porque nos falta a fé no testemunho que a gente ouve, a gente fala que a pessoa está ficando doida. Isso não aquece o nosso coração. Os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus saiu da presença deles, eles falam, porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava das Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, parece que a realidade é distante demais, e nós temos assim uma série de defesas. Não, mas naquele tempo, naquela cultura, meu irmão, Jesus está vivo desde ontem e vive para todos sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as verdades contidas na palavra de Deus são verdades, não são história para boi dormir.
Ou você acredita no testemunho e vive a partir disso, ou a sua fé é vã. E é também vã a nossa pregação. Terceiro lugar. Por que a ressurreição é tão importante? Como acabamos de dizer, porque ela não só dá credibilidade, mas ela sustenta a nossa fé e mantém viva a nossa esperança. Então veja, não só no campo da razão, porque o testemunho tem a ver com razão. E como diz o teólogo John Stott, diz que crer é também pensar. Ou seja, que a fé, ela se traduz em aspectos subjetivos, mas se comprova em aspectos objetivos. É razão. E é por isso que o autor de Hebreus usa duas palavras para definir fé no capítulo 11, versículo 1. Ele usa as palavras certeza e convicção. Então, quando a gente ouve o testemunho, e às vezes isso não é suficiente, nós mais uma vez precisamos da doutrina da ressurreição para que a nossa esperança seja sustentada. Note como que o apóstolo Paulo segue a partir do versículo 12, e aí ele vai até o final. Eu quero ler mais uma vez com você. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição entre mortos. Ele está dizendo assim, ou nós cremos em Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos, ou nós jogamos tudo que nós cremos fora, porque vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam. Mas olha, ele vai explicando. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu. Então não é verdade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falso testemunho. Note que ele está fazendo o caminho contrário que eu acabei de falar. Ele fala, a fé vai por água abaixo, o testemunho vai por água abaixo, toda a palavra vai por água abaixo, porque ele diz, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou? Ou seja, por que nós estamos ensinando essa doutrina? Né? Ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Note, não tem por que você pedir perdão de pecado, não tem por que você ser perdoado, porque não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, pecar e não pecar é na mesma. É o entendimento que quem não conhece Jesus de Nazaré tem. Quando você chega e fala, isso é pecado, a pessoa fala assim, pecado? É pecado. Que coisa careta. E por aí vai a história. Mas olha como ele termina. Versículo 19, quero dar esse salto. Olha essa expressão do versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Querido, isso aqui é muito sério. É claro que a tristeza, às vezes, ela nos arrebata por aspectos externos. A gente sofre porque nós somos vulneráveis, né? De diversas formas. O abatimento faz parte da vida. Mas a palavra infeliz aqui, ela não está se remetendo a um estado de humor. Ou seja, não é uma infelicidade fruto de qualquer elemento externo. A palavra aqui, ela remete ao estado da alma. Ele está dizendo assim, tem gente que não consegue sentir a alegria da salvação, porque não crê na doutrina da ressurreição. E eu quero abrir um parênteses aqui, rapidinho, a gente já está terminando, e eu não quero que você me entenda mal. Então, em nome de Jesus, se você me entender mal, você me procura depois. Amém, igreja? Amém, queridos? É um exemplo. Amém, queridos? Você já viu como é que a gente lida com a morte de cristãos? Entes queridos nossos. É um negócio estranho isso. O apóstolo Paulo, aliás, antes de Paulo, o salmista, diz assim, como é que é para o Senhor a morte dos seus santos, de acordo com o salmista? Alguém se lembra?
preciosa. Olha que coisa macabra. Deus vê a realidade da morte de um filho, ele fala assim, beleza, é hoje que eu vou me reencontrar com esse sujeito. Preciosa. Apóstolo Paulo, diante dessa verdade da ressurreição, ele diz, olha, eu já aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, eu já provei de riqueza, de pobreza, de fome, de abundância, de tudo. E eu cheguei à seguinte conclusão, o desejo verdadeiro do meu coração é partir e encontrar com Cristo. O que é? Você lembra a expressão que ele usa? Incomparavelmente melhor. Queridos, nós não estamos dizendo aqui que a fé cristã vai produzir um suicídio coletivo para todo mundo encontrar com Jesus. Me entenda bem. Mas quando a gente vê um ente querido que viveu com Jesus e a gente vai no sepultamento, a gente tem que olhar e falar assim, glória a Deus, acabou o sofrimento. Nunca mais essa pessoa vai padecer de unha encravada. Nunca mais essa pessoa vai conhecer a tristeza. O Senhor cumpriu os dias na vida dessa pessoa. E ele está agora diante do Eterno, desfrutando da eternidade com Jesus. Onde não há medo, nem dor, nem pranto. Onde a enfermidade não existe. Agora, porque nos falta o entendimento dessa verdade maravilhosa, o nosso coração, é lógico, como eu disse, a gente padece, nós somos vulneráveis, a gente sente falta, mas a esperança da ressurreição precisa ser maior no nosso coração, e nós temos que olhar para essa pessoa e dizer, glória a Deus. Olha, às vezes a gente prefere manter uma pessoa vegetando, sobrevivendo por aparelhos, do que entregá-la dizendo, Senhor, tem misericórdia do teu filho, da tua filha. Chega de sofrimento. Isso é porque nós não entendemos, porque a ressurreição não é uma verdade para nós. Porque nós estamos igual aquele povo lá de Corinto. Não, veja bem, depois que morre tem um negócio assim, o espírito vira purpurina, só pode ser. E aí vem o sincretismo religioso do espiritismo, e tem gente pregando na igreja, inclusive reencarnação. Todo dia chegou um irmão para mim, olha, veja bem, pastor, lá na transfiguração apareceu Moisés, Elias, como é que o senhor prova isso? Eu falei, meu irmão, vai ler a Bíblia. Todo respeito. Lógico, depois de pensar isso, porque a gente não fala tudo que pensa. Alguém fala tudo que pensa? Graças a Deus por isso. A gente engole isso, pacientemente a gente explica. E é o que Paulo está fazendo aqui com os coríntios, pacientemente dizendo, gente, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, o que é a eternidade diante... Aliás, o que são 100 anos, 100 e poucos anos, ou até mesmo os 500 anos, que saiba lá como aquele povo vivia antigamente, diante da eternidade. E toda a esperança cristã está na eternidade. Quer ver outro exemplo? Como é que a gente vive a vida? Cercado de vaidade. Não, que você tem que fazer um pé de meia, que você tem que guardar dinheiro, que você tem que... Não sou contra, não. Também tenho o meu. Tenho filho para criar, não estou falando isso. Mas nós depositamos nisso o quê? A nossa confiança. A nossa esperança. Só falta a gente comprar uma carteira estampado nela assim, ressurreição. E bota no bolso, porque é aqui que está a minha esperança. E aí o que acontece? Quando vem o tempo da dificuldade, quando vem a doença, a gente fica assim, ó. Ai, meu Deus, pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu falo, glorifica a Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, em tudo é graça. Segundo, você não crê na soberania de Deus? Crê. Então Deus está no governo desse negócio. Então o que me resta? Vai orar e dizer, Deus, acalma meu coração e me diz o que o Senhor está querendo fazer com esse negócio aqui, que eu quero tomar parte dessa história. Mas a gente fica como criança correndo de um lado para o outro, sem entender nada, porque falta a certeza da ressurreição. Mas com a certeza da ressurreição, queridos, a nossa fé, ela é sustentada por uma esperança viva. E a gente sabe que o dia que esses olhos fecharem do lado de cá, imediatamente eles vão se abrir do lado de lá. E a primeira coisa que eles vão ver é o brilho do rosto daquele que vive pelos séculos dos séculos. E ele vai chamar você pelo nome. E ele vai dizer, filho meu, venha para os meus braços.
acabou o sofrimento para você. Por isso a doutrina da ressurreição é central na nossa fé, queridos. Talvez, assim como eu, e eu admito, você seja cometido por uma série de inquietações diante disso que parece algo muito distante. Mas assim como eu tenho orado, eu quero orar por você nessa manhã, pedindo como aquele pai que estava diante de Jesus com um filho endemoniado, e Jesus falou assim, você não crê? Ele falou assim, eu creio, mas eu preciso de ajuda na minha falta de fé. Eu até acredito, mas é uma realidade distante da minha. Eu, nesses dias da Páscoa, estou meditando profundamente nesses textos e confesso que tem muita coisa aqui que eu tenho dificuldade de acreditar. Nós temos que admitir isso. Mas o próprio Jesus fala que a gente pede e recebe. E talvez simplesmente isso, nessa manhã, você possa dizer assim, Senhor, devolve, ou imprime, ou me ensina, coloca no meu coração a expectativa da ressurreição, para que eu não me acovarde, mas para que eu viva a partir dessa realidade da vida eterna, aguardando ansiosamente o dia que o Senhor vai recolher a minha alma, porque esse corpo padece, mas a minha alma te pertence. Que Deus possa encher o seu coração dessa verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar, hino 272, aleluia, Cristo, aleluia, ao Cristo redivivo. E depois da nossa oração, encerramento aqui, vamos tomar um cafezinho e poder estar junto uma vez mais. Cantemos. Nós te adoramos nesta manhã, porque tu vives e na sua vida todos nós vivemos. Nós te adoramos pela ressurreição, porque é ela que define o nosso futuro. O que define o nosso futuro não são as enfermidades, não é a violência, não é qualquer forma, ó Deus, de impedimento humano que possa vir sobre nós. Nós somos aqueles que estão estabelecidos sob o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ainda que esse corpo pereça, há um corpo glorificado aguardando por nós, onde viveremos eternamente contigo, ó Deus, de acordo como tu desde o princípio criaste, em perfeição, santidade e adoração ao teu nome.
Mas até esse dia chegar, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que a gente é fraco. O Senhor sabe que nós somos, ó Deus, imperfeitos. Mas eu suplico, ó Deus, a mim e a cada um dos meus irmãos, que o Senhor traga ao nosso coração as verdades e a certeza da ressurreição de Jesus. Que, ó Deus, nossa vida siga em frente a partir dessa verdade maravilhosa. O Senhor morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Nós te adoramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor conforte o nosso coração em relação àqueles irmãos e irmãs que no passado viveram adorando o Senhor. Conforta o nosso coração com a certeza de que eles estão diante de Ti e que um dia todos nós vamos nos encontrar para a glória do Teu nome. É só uma questão de tempo. Como foi para aquele malfeitor que estava do seu lado quando Tu disseste: daqui a pouquinho você vai estar comigo no paraíso. Que essa verdade possa inundar o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Cristo que está vivo, o amor de Deus o Pai, que nos amou enviando esse Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna, e o poder do Espírito Santo, que gera toda a convicção necessária a respeito da ressurreição, repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração e te dê a esperança da vida eterna. Amém e graças a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, porque Ele vive. Amém. Graças a Deus. Já foi. Quer chocolate? Ó? Viu que é bom ser presbítero e pastor, né? Deus abençoe.